Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a fé salvadora. E vamos falar hoje sobre características da fé salvadora. Algumas características são muito importantes para que nós entendamos o que é a fé salvadora. A primeira delas, sua origem está em Deus. Sua origem está em Deus. Não está na nossa mente, no nosso coração, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa crença. Não está. A origem da fé salvadora está em Deus. Nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, e mais uma vez eu peço para que você verifique todos os textos. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nós lemos: é dom de Deus. E, em geral, referindo-se à fé, nós podemos entender que isso também é verdade. A salvação é de graça. A salvação é de graça. É dom de Deus. E para dar a salvação ao homem, Deus, através do Espírito Santo, regenera o homem. Regenera o homem. Renova a sua vontade. Veja como isso é importante. Ele renova a vontade do homem. Por isso nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus renovou a nossa mente. Renova a vontade nossa. Renova. Deus faz nova vontade em nós. E Ele também nos justifica, nos torna justos, nos faz justos diante de Deus pelos seus méritos, por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso é muito importante. Toda esta maravilhosa ação é realizada num ex-morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus fez tudo isso em nós. Ele renovou a nossa mente, Ele regenerou a nós, Ele renovou a nossa vontade, Ele nos justificou, né? E nós, como mortos, somos incapazes de fazer alguma coisa agradável a Deus. Somos incapazes para a verdadeira fé, para a fé salvadora. E nós precisamos considerar isso. Por isso, nós dizemos que a fé verdadeira, a fé salvadora, tem a sua origem em Deus e não em nós. Então nós dizemos que a fé verdadeira, a fé salvadora, se origina em Deus. Ela vem de Deus para nós. Não somos nós que desenvolvemos. E, por favor, não considere, não analise, como está sendo tão propagada hoje, o tal da fé inteligente. A segunda característica que nós queremos desenvolver e analisar com você é que a base da fé é a veracidade e a fidelidade de Deus. Deus é verdadeiro e Deus é fiel. Então a base da fé é a veracidade e a fidelidade de Deus. Esta veracidade e esta fidelidade se revelam primeiramente pela palavra escrita, que é a Bíblia. As promessas de Deus cumpridas dão um caráter fidedigno ao registro da vontade de Deus revelada. E eu gostaria que você verificasse o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. E, por favor, você precisa verificar os textos que citamos aqui para ver se é realmente verdade. Mesmo a revelação de Deus em Cristo requer a nossa confiança no registro bíblico da sua vida e da sua obra. Ou seja, nós precisamos confiar naquilo que a Bíblia diz que Jesus Cristo fez e naquilo que Jesus Cristo viveu. O que assegura a confiabilidade da Escritura é o Espírito Santo. Não é o testemunho de homens. É porque a Bíblia é testificada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que a inspirou.
E aqui a gente tem que abrir um parêntese para registrar. Tem gente aí falando que Deus inspirou esta canção, Deus inspirou esse cântico, Deus me deu inspiração. Não. Inspirada é só a Bíblia. O único livro, o único escrito que recebeu a inspiração de Deus é a Bíblia. Inspirar significa receber o sopro de Deus. Inspiração, tem o sopro de Deus. O Espírito Santo de Deus foi quem inspirou a Bíblia. E o Espírito Santo nos dá testemunho da verdade, do Evangelho na Escritura e pela Escritura. Veja, por favor, Hebreus capítulo 10, versículos 14 a 16. É muito importante que você confira todos os textos. Hebreus capítulo 10, versículo 14 a 16. Também temos o testemunho junto ao nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E testifica também das verdades de Deus conosco. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Confira em sua Bíblia, por favor, né? E nós podemos considerar aqui ainda qual é o objeto da fé. Qual é o objeto da fé? E nós podemos dizer que no sentido último e definitivo, o objeto da fé é Deus. A nossa fé tem como objeto Deus. Nós confiamos em Deus. Nós temos fé em Deus. Eu não sei se você tem observado nos dias de hoje, em 2022, como as pessoas têm dito, inclusive dentro das igrejas: eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas eu tenho fé em quê? Eu tenho fé em quem? Qual é o objeto desta fé? E nós precisamos ser muito claros. Eu tenho fé em Deus. Deus é o objeto da minha fé. Veja Hebreus capítulo 11, versículo 6. E no sentido mais especificamente relacionado com a obra redentora, o objeto da fé salvadora é Jesus Cristo. O objeto da fé salvadora é Jesus Cristo. Confirmando os anúncios proféticos do Messias, né? Crer em Cristo como a verdade, a vida, o Salvador é absolutamente necessário para a salvação. Então a fé salvadora me leva a crer em Jesus Cristo como a verdade, a vida e também o Salvador, né? Isso é importante, é absolutamente necessário. E esse é o ensino claro, na Bíblia, e nós podemos verificar isso em Mateus capítulo 10, versículo 40, Mateus capítulo 11, versículo 28, Lucas capítulo 19, versículo 10, João capítulo 3, versículo 16 e 33, João capítulo 6, versículo 40, João capítulo 10, versículos 27 e 28, João capítulo 14, versículo 1, versículo 6 e versículo 9, e Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículos 11 e 12. E por favor, verifiquem sua Bíblia, dê uma pausa nessa nossa palavra, nesse nosso estudo, nesse momento, e verifique todos esses textos bíblicos que são importantes para você ver que este ensino é claro na Bíblia. Nós temos que ter fé em Deus. Deus é o objeto da nossa fé e Jesus Cristo é o objeto da nossa fé salvadora. Precisamos crer nele como a verdade, a vida e ser o nosso Salvador pessoal. Por outro lado, além de serem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, o meio objetivo pelo qual podemos conhecer a Cristo, conforme João capítulo 5, versículo 39, e conhecer Cristo, o Verbo de Deus, né, que se identifica de tal modo com a mensagem da Escritura,
que essa passa a ser considerada objeto da fé. É bom e é importante nós refletirmos em alguns textos bíblicos. E aí eu peço mais uma vez que você faça uma pausa e analise esses textos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 5, versos 46 e 47. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. E analisando tudo isso, nós podemos perguntar, mas qual é a finalidade da fé? Qual é a finalidade da fé? O fim por excelência da fé salvadora é a salvação. O fim da fé salvadora é a salvação daquele que crê. Como diz o apóstolo Pedro, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. O fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Existem existem sim finalidades subordinadas a esta. O justo não só viverá pela fé, terá a vida eterna, mas vive no presente pela fé, conforme Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá, irá para a vida eterna, irá para os céus, gozará da vida eterna com Deus, pela fé e vive no presente século. Caminhamos hoje, dia 2 de setembro de 2022, caminhamos hoje pela fé, com fé, em fé, mas não é somente fé, fé em Deus, que é o objeto da nossa fé. O crente é salvo pela fé para realizar boas obras. É isso que Efésios nos ensina no capítulo 2, versículo 8 e versículo 10. A fé exercitada pelo crente resulta em fidelidade, como as próprias palavras indicam. Fé, fiel, fidelidade, fides, fidelis, fidelitas, pistes, pistos, que significa fé e fiel. Somente aquele que tem a verdadeira fé, e nós já comentamos sobre isso em estudo anterior, pode ser fiel. Só quem tem a verdadeira fé pode ser fiel. Só o crente verdadeiro tem razão de ser a exortação. E estas palavras de João, registradas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, só tem sentido, só tem razão para aquele que possui a fé verdadeira. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil ouviu esta palavra dos lábios do seu pastor no dia da sua profissão de fé. Com certeza ouviu. Ser fiel até a morte. E isso é para o crente verdadeiro. Só tem sentido para o crente verdadeiro. Por isso, irmãos, nós temos que ficar preocupados. Hoje surgiu aí na internet uma palavrinha que nós precisamos considerar muito importante nas campanhas políticas. Que nós precisamos prezar pela liberdade para que possamos continuar falando de Cristo. Ninguém pode calar a boca do cristão. Ninguém. Nenhum regime político. Na Coreia do Norte, os cristãos falam de Jesus Cristo. Nos países islâmicos, os cristãos falam de Jesus Cristo. Morrem por isso, mas falem, porque eles são fiéis até a morte. Não tem regime político capaz de calar o verdadeiro cristão que é fiel até a morte. E a fé salvadora em Jesus Cristo que garante a vitória do crente sobre o mundo. Somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores, porque a nossa fé em Cristo Jesus nos garante esta vitória. Veja primeiro
Veja a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Mas todas essas finalidades são secundárias e estão subordinadas à finalidade principal, primordial, à finalidade última, a salvação da vida do homem, a salvação da sua alma, da minha alma, da alma do homem. Então nós vimos hoje das características da fé. A fé tem a sua origem em Deus. A fé tem a sua base na veracidade e na fidelidade de Deus. E tem como objetivo, tem como objeto Deus, o próprio Deus. E a fé salvadora tem como objeto Jesus Cristo. Está fundamentada a nossa fé na palavra, na Bíblia. E aqui nós vamos abrir um novo parêntese. Cuidado, vocês podem ver aqui atrás a quantidade de livros. Todos esses livros são livros cristãos, de autores cristãos, mas nenhum deles, nenhum mesmo, se iguala à Bíblia. Só a Bíblia. Só as Escrituras, só a Palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática. E é ela, a Bíblia, a nossa base para desenvolvermos a nossa fé. E a finalidade final da fé é a salvação. Ela tem finalidades secundárias, mas a finalidade primordial, principal, é a nossa salvação, é a salvação do homem. Que Deus nos abençoe, possamos compreender esse estudo, aprender dele. E no próximo estudo sobre a fé salvadora, nós vamos comentar como obter fé. Como obter a verdadeira fé. Então nós aguardamos você no próximo estudo para nós entendermos como obter fé. E que Deus assim nos abençoe e nos dê dias muito gostosos. Se Deus nos permitir, traremos um novo estudo sobre como obter fé, dentro do estudo que estamos fazendo da fé verdadeira. E eu queria sugerir para você a leitura de alguns textos bíblicos que são muito importantes. Eles vão estar todos registrados aqui, mas gostaria de sugerir a você a leitura desses textos. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Evangelho de João capítulo 6, 22 a 40. Hebreus 11, de 1 a 7. Atos 16, versículos 16 a 34. E Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 21. Leia esses textos e eles farão bem à sua vida com certeza. Use a sua Bíblia. Estude isto que nós falamos aqui. Concorde ou não concorde. Mande-nos sugestões. Mande-nos as suas dúvidas, se elas houverem. Utilize o nosso WhatsApp, que nós estamos colocando aí na tela, para que você também possa se comunicar conosco, caso queira fazer isso. E, se for do seu agrado, divulgue isso nas suas redes sociais, divulgue esse estudo em suas redes sociais, proclame junto conosco sobre a fé salvadora. Anuncie a outras pessoas, dê a outras pessoas também a chance de conhecer essa posição que entendemos ser posição bíblica, altamente bíblica. Faça isso para a glória de Deus e para o bem de muitas outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe.